precisamos participar da ceia do Senhor. De pé, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Pode acender as luzes para que possam ler as escrituras em sua própria Bíblia. Daniel 3, no verso, vamos antes do 20, vamos no, pegar alguns versos mais, verso 16 em diante, verso 16. Além de tudo que o Senhor já falou aqui para você essa noite, Ele tem algo mais a dizer, para confortar teu coração, para lhe dar certeza de que você é mais do que vencedor, e de que Ele está com você a cada momento da sua vida. Capítulo 3, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Tem uma mensagem para ser dita para você. Às vezes parece que nós estamos dentro dessa fornalha, porque nós vivemos pressão de todos os lados nesta vida. As pessoas boas são perseguidas, as pessoas boas são odiadas, as pessoas boas são enganadas, as pessoas boas são passadas para trás, as pessoas más sempre dão um jeitinho de se darem bem em cima das pessoas boas. E aí as pessoas boas sofrem pressões de todos os lados, alcançam sofrimentos, momentos de dor, momentos de tristeza. Então, em algum momento na vida, muitos parecem estar dentro de uma fornalha. Parece que vamos ser destruídos. Parece que vamos ser totalmente vencidos. Mas se nós cremos no Senhor Jesus, se nós cremos na sua palavra, nós não estamos sozinhos nesta fornalha. O 4º homem está conosco. Jesus, aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus o carpinteiro, aquele Jesus filho de Maria, aquele Jesus
que fez milagres, sinais e maravilhas em seu tempo como homem sobre a terra, está conosco hoje. Ai, que coisa linda deve ter sido para aqueles homens que viram Jesus pessoalmente, né? Que andaram com Ele, lado a lado, que viram o olho nu Ele fazer os milagres, as maravilhas, que participaram da multiplicação dos pães e dos peixes, que ficaram, né, super mais que admirados com aquela multiplicação, que ficaram, né, estarrecidos com o milagre da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, grandes milagres, e eles andaram e viram a olho nu, lado a lado com Jesus. Mas Jesus, em um momento de sua vida final sobre a terra, já ressurreto, antes dele subir aos céus, ele olha para Tomé, aquele que duvidou de seu retorno, aquele que duvidou da sua ressurreição, que ele tinha dito para os outros discípulos: eu só creio se eu ver, se eu puder tocar nele. Ele disse para Tomé: ô Tomé, mais felizes são aqueles que não me viram e creram em mim. Então nós vivemos a geração mais feliz da história, porque nós cremos em Jesus sem nunca termos visto Jesus. Alguns já contemplaram, talvez em sonho, em visões, um homem vestido de branco, mas não puderam ver sua face, não puderam tocar nele. Mas cremos nele, e por cremos nele, ele mesmo disse: vocês são mais que felizes, porque creem em mim, porque creem na minha palavra. Então não fique preocupada se o momento é de fornalha, se o momento é de estarmos numa fornalha, se o momento é de preocupação, se o momento é... Não, o quarto homem está conosco. Jesus está presente nas nossas vidas. Ele tem estado conosco a cada instante, a cada momento. Ele tem ouvido os seus sussurros. Ele tem ouvido o seu choro. Ele tem visto o seu choro. Ele tem coletado as suas lágrimas. E no Apocalipse está dito assim, que as lágrimas, as orações dos santos sobem para Deus como incenso suave. Chegam a Ele. Alguns dizem que Deus está muito longe, que Deus está lá nos céus e nós estamos aqui na terra. Ele está muito longe. Mas Isaías diz nas escrituras sagradas, em seu livro, ele diz que o Senhor transcende, sim, Ele transcende, Ele está muito acima nos céus, mas Ele também emana para dentro de nós. Então Ele está presente. O mesmo Deus que está acima nos céus emana para dentro de você, está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Ele habita em cada um daqueles que creem em seu nome, daqueles que creem no sacrifício de Jesus. Então não é para a gente viver no desespero, não é para a gente viver em tristeza, não é para a gente viver como derrotados nesta vida, porque Jesus venceu a morte, Ele venceu o mundo. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Ele está dizendo para você: anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, eu já venci por você, eu já venci por você, estou com você nessa fornalha. Você não vai se queimar. Veja que esses 3 homens aqui citados em Daniel, eles não se queimaram, suas roupas não se queimaram. A única coisa que se queimou foram as cordas que os amarravam. As cordas que estavam em volta deles, amarrando eles, foi que se queimaram naquela fornalha. Mas as suas roupas não, a sua pele, o seu cabelo, tudo permaneceu ileso, porque Jesus estava com eles. Assim como está comigo, e assim como está com cada um de vocês. Então não tenham medo, não tenham medo. Vou repetir o que Jesus disse para Marta, disse para Maria: eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Veremos a glória de Deus, veremos. Está determinado por Ele mesmo,
que nós veremos a sua glória. Nós veremos. Eu tenho visto, durante esse período que tenho servido ao Senhor nesta vida, eu tenho visto o agir de Deus em cada fase que eu passei. Eu vi Jesus presente mesmo quando eu ainda vivia na ignorância. Eu vi Ele presente na minha vida. Eu vi Ele me guardando, eu vi Ele me livrando, mesmo num período em que eu era ignorante, em que eu achava que a religião é que salvava. Que dirá quando eu o conheci e entendi que a religião não tem poder para salvar ninguém, e sim o próprio Jesus, porque Ele disse para mim, e Ele está dizendo para você, como disse aos apóstolos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então eu tenho visto o mover de Deus na minha vida, eu tenho visto o mover de Deus nessa igreja, eu tenho visto desde os primórdios da minha vida com Deus, o seu agir, o seu mover, e eu sei que se você parar para refletir, alguém aqui talvez se sinta, triste, se sinta talvez abandonado, se sinta talvez incompreendido, eu quero que você pare um pouco, que você pense, que você reflite, que você olhe um pouco para a tua vida ali para trás, e você veja o quanto Deus esteve presente lá, o quanto Deus esteve lá presente com você, porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E se você está aqui hoje é porque Ele esteve presente lá na tua vida. Lá atrás Ele estava com você, porque senão você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Ele te guardou, Ele te livrou da morte mais de vezes, inúmeras vezes Ele te livrou da morte. Alguns aqui sofreram de doenças graves, que acreditava-se que não ia sobreviver, que não ia passar, mas está de pé, está bem, está vivo, está curado, está curada. Alguns aqui sofreram desilusões nessa vida, e acharam que não iam sorrir outra vez, e estão sorrindo hoje. Estão sorrindo hoje. Por quê? Porque Ele esteve presente na sua vida lá atrás, assim como Ele está presente hoje na sua vida, e assim como Ele vai estar presente amanhã, e assim como Ele vai estar presente em cada dia de vida que Ele te der sobre essa terra, Ele vai estar presente na tua vida, Ele vai estar com você, Ele vai estar com você. Creia nisso, somente creia. Esta vida é para quem crê, esta vida é para quem crê. Quem não crê, já está condenado. Diz João, em capítulo 3 de seu livro. Aquele que não crê está condenado. Mas aquele que crê, não vai perecer, vai receber a vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele morreu. Alguns acham que Deus é culpado de tudo que está acontecendo nessa vida. Alguns acham que Deus é culpado de tudo. Se Deus realmente existisse, o mundo não estaria de perna para o ar. Se Deus realmente existisse, não estava desse jeito. A gente aí sofrendo, a gente aí malhando, tentando melhorar na vida e sem conseguir. Deus abandonou a gente. Deus não existe. Se Ele existisse, o mundo não seria assim. Se Ele existisse, não seria tanta gente mal. Muito pelo contrário, meus irmãos. Se Ele não existisse, você não existiria, eu não existiria, o mundo não existiria. E se o mundo está um caos, não é por culpa de Deus. O homem fez a escolha. Lá no Éden, o homem fez a escolha. Ele quis conhecer o bem e o mal também. Deus disse para ele: não coma do fruto que eu disse a você, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Você vai conhecer o bem e o mal, então você vai morrer. Ou seja, a morte vai passar a existir nesse mundo, então não coma, mas ele comeu. A Eva comeu, e aí alguém aqui pode dizer: se eu pegasse Adão agora, se eu pegasse Eva aqui agora, você e eu faríamos o mesmo naquele Éden. Qualquer um de nós aqui, por mais santo que se encontre, por mais santo que se ache, se estivesse lá no Éden hoje, se fosse tudo de novo, se começasse de novo, e você fosse a Eva, e o outro aí fosse o Adão, ou eu, ou ela, faríamos a mesma coisa, desobedeceríamos e comeríamos do fruto. Se Deus falasse assim: vou começar tudo outra vez, vou rebobinar essa fita da história da humanidade, vou começar no Éden de novo, eu vou pôr outro Adão lá, vou pôr outra Eva lá, fariam a mesma coisa. Então não adianta ficar com bronca de Adão, não adianta ficar com bronca de Eva. Qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. Qualquer um de nós seríamos seduzidos pelo diabo e comeríamos daquele fruto. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
O mundo está um caos porque o homem recusa acreditar em Deus. O mundo está um caos porque a maioria dos seres humanos nessa terra se recusam a se arrepender de seus pecados. Não querem parar de fazer o mal. Eles gostam de fazer o mal. Eles amam fazer o mal. Então é por isso que o mundo está um caos. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, em meio ao caos, são alimentados, são vestidos, são livrados todos os dias da morte. Mesmo que o nosso país caia agora em mãos desastrosas, mesmo que o nosso país caia agora em mãos terríveis, mãos ladras, Deus não vai permitir que você coma o pão amassado pelo diabo. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Lá atrás no Êxodo, o Senhor enviou as pragas sobre o Egito, mas o povo de Deus não foi atingido pelas pragas. O povo de Deus foi totalmente protegido. Praga de gafanhoto, praga de rã, praga de granizo caindo do céu, de fogo e enxofre caindo do céu, praga de mortandade, nenhuma delas atingiu o povo de Deus. O Senhor os protegeu. Eles estavam protegidos na praga da mortandade, eles estavam protegidos dentro de suas casas, com o sangue dos cordeiros passado em suas portas. Nós estamos protegidos hoje da mesma maneira, com o sangue do cordeiro passado em nossas portas. O sangue de Jesus está derramado sobre nós. Então Ele continua nos protegendo da praga da mortandade, Ele continua nos protegendo da praga da fome, da praga da miséria, Ele continua nos protegendo, irmãos, e vai continuar protegendo. Aconteça o que acontecer nesse mundo, nós sabemos, não tem coisa boa muito pela frente não. Existem momentos ainda de alegria, ainda Deus, porque Deus está conosco. Mas se achar que o mundo vai melhorar, se achar que o mundo vai se consertar, impossível. O próprio Jesus disse aos seus: eu não vim trazer paz a este mundo, eu vim trazer espada. Mas Jesus, por que o Senhor fez isso? Porque é aí que se conhece quem pertence a Deus e quem não pertence. Os que pertencem a Deus vão pender para o lado dele e fazer sua vontade. Os que não pertencem vão matar, vão roubar, vão destruir. A igreja tem que entender, os filhos de Deus, as filhas, têm que entender que a nossa pátria não é aqui, ela não é terrena, a nossa vida não é aqui, ela não é permanente aqui. Nós temos aqui um tempo determinado por Deus para viver sobre essa terra. Mas depois que esse tempo terminar, aos que creem, receberemos dele uma nova terra, novos céus. Eu tenho certeza que no coração de cada pessoa que está aqui comigo, eu tenho certeza que há um sentimento dentro do seu coração, de que não acaba com a morte. Eu tenho certeza que há no seu coração, no coração de cada pessoa aqui, que está assim, aquela coisa assim: existe alguma coisa depois da morte. Não acaba. Você consegue imaginar a morte dessa forma? Morreu, acabou, não existo mais. Eu não consigo imaginar isso. Eu morri, acabou e não existo mais. Por quê? Porque há um sentimento no meu coração, assim como há no teu coração, um sentimento de eternidade. Você foi criado para ser eterno. Você foi criada para ser eterna. Portanto, façamos a escolha certa para a eternidade. Cristo, Jesus, viver para Ele, viver para a sua glória, obedecer seus ensinos, sua palavra, porque essa palavra está aqui, não é para enriquecer ninguém, ela não existe para enriquecer o homem, ela não existe para o homem fazer uso dela para esta vida, ela existe para que o homem seja instruído para a eternidade. Para a eternidade. É por isso que a palavra dele existe. Essa palavra existe para que nós conheçamos quem nos criou. Essa palavra existe para que nós saibamos quais são os planos dele para nós. E quais são os planos de Deus para nós, igreja? Olha o que diz em Jeremias 29, no verso 11.
Quais são os planos de Deus para nós? Ele revela. Ele revela quais são os planos dele para a tua vida. Podemos ler juntos? Podemos ler aqui na tela, olhando para a tela todos juntos? Vamos lá? Vamos ler qual é. Diga assim: eu vou ler os planos de Deus para a minha vida. É para a tua vida. É para a tua vida. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse futuro é a eternidade. É a vida eterna, irmãos. Esse nosso corpo é perecível. Esse corpo é uma casa. É uma casa temporária. Porque para nós vivermos nessa terra, para nós habitarmos aqui, é necessário ter uma casa. E o corpo é essa casa. É a casa da minha alma. É a casa da tua alma. E do Espírito, que nos dá a vida. E agora, porque cremos em Jesus, também é casa e morada do Espírito Santo, enquanto aqui estivermos. Mas esta casa é perecível, e um dia, como diz as Escrituras, ela vai voltar ao pó. Ela vai voltar à sua, a sua origem. Qual é a origem dessa casa? O pó desta terra. Então ela vai voltar a esta origem. Nosso corpo voltará ao pó. E aí então a nossa alma, a sua alma. O que é a alma? O meu eu sou a alma. Põe a mão assim em você. Eu sou a minha alma. É você, é o seu intelecto, é a sua vontade, é o seu querer. É a sua alma. Então quando essa casa perecer, a sua alma, ela vai se mudar. Ela vai se mudar. Ela vai receber um corpo novinho em folha. Esse que volta ao pó, a Bíblia diz, ressuscitará, para que por um momento só, a tua alma volte a Ele, para que este seja transformado, este corpo, esta casa seja transformada, seja glorificada, que aquilo que é mortal vai se tornar imortal, aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível, vai receber a luz plena do Altíssimo, num novo corpo, e então nós vamos nos mudar dessa terra para uma nova terra, aonde nós vamos viver eternamente. E como é que vai ser lá? Como é que vai ser lá? No Apocalipse, lá no verso 22. Aleluia, Jesus. No verso 7, Jesus diz assim: eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pula lá para o verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o verso 17, o Espírito e a noiva é a igreja, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro.
Se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, venho em breve. E a igreja diz: amém, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque ainda está descrito nesse livro que vai chegar o momento em que Ele vai enxugar de nós toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque Ele nos dará uma vida plena nele mesmo. Tudo que nós temos hoje, temos em parte. Não temos tudo como deveríamos ter, porque essa vida vai ser manifesta naquele dia, no dia dele. Aí nós vamos receber tudo. Aí será manifesto em nós aquilo que nós havemos de ser. Assim como Ele é, nós seremos imortais e viveremos para todo sempre. Parece uma história de filmes, né? De fábulas. Mas a palavra de Deus não é uma fábula. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Você vai viver essa vida muito em breve. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. Ele morreu por nós, para nos dar essa vida. Para nos dar essa vida. Ele disse lá em Mateus, capítulo 27, para a gente poder refletir o corpo e o sangue dele na cruz e podemos participar desse momento juntos. Mateus 27. Jesus está crucificado já, no verso 45. Mateus 27, 45. Ele está crucificado. E diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, escuridão, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, yamá sabactani, que significa: Deus meu, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. O santuário era o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Lá é onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, lá onde os sacerdotes faziam os trabalhos semanais. E lá existia um lugar coberto por um véu à frente, chamado lugar santo dos santos, lugar santíssimo. E que somente um sumo sacerdote podia entrar lá uma única vez por ano, para apresentar ali o pecado do povo, os pecados do povo em sacrifícios. Só um homem podia. Então ninguém podia se chegar a Deus. Ninguém podia entrar lá e orar e falar com Deus. Só o sumo sacerdote uma única vez por ano. Então o que acontece nesse santuário, o que acontece nesse templo, com esse véu, porque assim, era assim o lugar santo, onde os sacerdotes trabalhavam, faziam pães. Esses pães representavam a palavra de Deus, o pão da vida, que é Jesus. A cada 7 dias eles comiam esses pães, porque eles não podiam ficar lá sendo estragados, eles eram consagrados, e faziam novos pães. Eles acendiam e mantinham acesas as lâmpadas do santuário, que era um candelabro gigante, com 7 lâmpadas. Eles mantinham aquelas lâmpadas acesas, limpavam sempre em redor as cinzas, porque aquelas lâmpadas representavam a luz de Deus no mundo. Entendem? Então eles tinham muitos trabalhos ali, eles tinham um incensário, e eles também no trabalho ficavam com incensário, e aquela fumaça representava a oração dos santos, que eram levadas a Deus. E aí uma única vez por ano, o sumo sacerdote, que era alguém que estava acima dos sacerdotes, entrava no Santo dos Santos,
no lugar santíssimo, para orar e apresentar ali os seus pecados e os pecados do povo que fora dado em sacrifício lá fora com a morte de animais e o derramamento do sangue desses animais. Entendeu? Mas o que é que acontece neste exato dia em que Jesus expira, em que Jesus morre? Diz assim no verso, que eu parei, verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, no momento em que Jesus morre, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Você sabe por que o véu se rasgou de cima a baixo? Porque a barreira foi tirada. Não precisamos mais de homens para nos levar a Deus. Jesus é o mediador agora. Jesus é o sumo sacerdote. Então agora está dado o direito a cada um de nós, ou de orarmos ao Pai, nós mesmos, orarmos a Ele em nome do sumo sacerdote Jesus, e as nossas orações são ouvidas, serão e sempre serão ouvidas. Entendeu o que faz a morte de Jesus naquele momento na cruz do Calvário? Ele destrói toda a barreira entre os seres humanos e Deus. O Pai se aproxima de novo de nós. Ele se afastou lá no Éden, quando Adão pecou. Ele se afastou do homem. E agora, quando Jesus morre na cruz, o Pai se reaproxima do homem e inclina de novo seus ouvidos para ouvir as orações dele. Viu por que a gente precisa crer em Jesus? Porque Ele é quem intercede por nós junto ao Pai. Ele morreu para nos dar esse direito. E além desse direito, Ele pagou pelos nossos pecados para que nós possamos herdar a vida eterna. Entendeu, irmãos? Amém? Então vamos trazer a memória, participando do pão e bebendo do cálice, anunciando a morte do Salvador, até que Ele venha, porque Ele disse que vai voltar. Ele falou que vai voltar. Quem crê, diga amém. A volta dele é iminente, ou seja, a qualquer momento. Para os que morrem em Cristo, Ele já voltou, porque sabe o que acontece com uma pessoa que morre, que está em Cristo, uma pessoa que crê no Senhor? Sabe o que acontece com ela na morte? A gente chora pra caramba, né? A gente fica ali ao redor do caixão chorando. Dói, porque a gente não vai ver essa pessoa mais nesta vida. Nesta vida a gente não vai mais ver ela. Mas você sabe o que acontece com ela se ela morreu crendo em Jesus? Sabe o que acontece com ela? No momento que ela está morrendo, no momento que ela dá o último suspiro, tem um anjo do Senhor ali ao lado do leito de enfermidade dessa pessoa. E ele fala para ela, venha. E ela dá a mão para esse anjo. E o corpo deixa de ser habitado por essa alma, e essa alma é levada ao terceiro céu. Viva, consciente, vendo tudo o que está acontecendo. Entendeu? Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar esse direito à vida, a vida eterna. Então a gente chora na morte de alguém, porque é natural. Mas quem crê não perde a esperança. Sabe que um dia vai reencontrar essas pessoas. É promessa de Deus. Então eu queria chamar os oficiais, os pastores, para nós nos prepararmos. O ministério de louvor, que vai entoar cânticos enquanto se serve a ceia. E eu quero convidar todos vocês a estarem aí numa oração com o Pai, em nome de Jesus, se preparando aí para esse momento. Todos aqueles que já se decidiram por Cristo, que aceitaram a Cristo como Salvador, que são batizados nas águas, preparem-se para participar deste momento. Amém?